Bom dia, shalom, paz do Senhor a todos. Que bom que estamos aqui. Aí, Juliana entrou, já tem mais gente, glória a Deus. Andréia, Débora, Kali, Juliana, eu. Já estamos aqui, vamos aguardar só mais um minutinho. Vamos ajustando tudo, que bom. Kali aí, apareceu Kali também. Glória a Deus. Amém? Bom, já tem 10 minutos do nosso horário, né? Aqui, 5h40, então já vamos começar, amém? Então, mais uma vez estamos aqui hoje no terceiro dia da nossa campanha 7 dias de oração para 2024. Neste ano de 2024 que a gente tem o tema o ano da dedicação a Deus, amém? Glória a Deus. Então, no primeiro dia, no dia 1º de janeiro agora, o nosso tema foi gratidão a Deus. Nós fizemos uma oração na virada lá, agradecendo a Deus o ano de 2023, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que aconteceram, porque sabemos que todas as coisas Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus está no controle da nossa vida, nós cremos nisso. E ontem, no dia 2 de janeiro, o nosso tema foi vida em santidade, e a palavra do dia 1º foi Gênesis 26, e ontem, em vida de santidade, o nosso tema foi 1 Samuel, capítulo 1 e 2, e depois a continuidade da vida de Samuel, ou seja, nós fizemos uma menção do tema anterior, que foi gratidão a Deus através da vida de Ana, que orou instantemente para ter filho, que ela não podia ter filho, e Deus abençoou a vida dela, deu um filho varão como ela queria, e ela, em gratidão a Deus, entregou esse filho no templo, né, para servir a casa do Senhor. E o nome desse menino era Samuel. E depois nós continuamos com a vida de Samuel, mostrando a vida de santidade de Samuel, que levou ele a um nível de intimidade maior com Deus, né? Amém? Glória a Deus. E hoje o nosso tema é exatamente esse também, falando hoje no dia 3 de janeiro, o nosso tema é falando de intimidade com Deus. E a palavra que nós temos hoje, para em seguida nós orarmos, é Gênesis capítulo 17 e capítulo 18, que fala da intimidade de Deus com Abraão, né? Amém? Então vamos começar agora. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 17, para você acompanhar, tá? Amém? Então lá vai. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e tenha um coração puro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito o seu número. Abrão prostou-se com o rosto em terra. Abrão caiu com o rosto em terra. E Deus continuou falando com ele: quanto a mim, esta é minha aliança com você. Você será o pai de várias nações. Seu nome não será mais Abrão, que significa pai exaltado, mas seu nome será Abraão, que significa pai de muitos. Pois eu fiz de você o pai de várias nações. Olha só.
Eu o tornarei muito fértil e farei nações de você, reis descenderão de você. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, com os seus descendentes depois de você, geração após geração, como uma aliança eterna, para ser seu Deus e o Deus dos seus descendentes depois de você. Eita glória! Que forte isso aqui, hein? Eu darei a você e aos seus descendentes depois de você a terra em que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanente, e serei o Deus deles. Ei, aleluias. Amém? Então, preste atenção que quando Deus se aproxima de Abraão, quando Deus se apresenta a Abraão e diz: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e tem um coração puro. A Bíblia mostra que Abraão caiu com o rosto em terra, se prostrou na mesma hora em terra. Mas por que isso aconteceu? Abraão, na verdade, ele caiu até envergonhado, porque no capítulo 16, no capítulo 15, Deus já tinha se apresentado para Abraão e falado para Abraão que teria uma aliança com ele e que do ventre dele descenderia uma grande nação, do ventre dele e da esposa dele descenderia uma grande nação, que seria a nação dele, a nação do povo de Deus. E no capítulo 16 você vai perceber que Sara, que o nome dela não era Sara, era Sarai, né? Sarai, ela simplesmente esquece dessa promessa e entrega uma escrava para Abraão ter relações sexuais e ter um filho, porque ela fica com medo de Abraão, já tinha muita idade, ela ficou com medo de não ter descendente, né? De Abraão morrer e não ter um descendente para poder herdar tudo que ele tinha, né? E aí quando Deus se apresenta para ele, fala isso: anda na minha presença e tenha um coração puro. Eu acho que na mesma hora veio na cabeça dele assim: olha, o que eu estou fazendo? E aí ele caiu com o rosto em terra, mas aí Deus vem com toda a misericórdia ainda sobre ele, né? E no versículo 9 Deus diz assim: e Deus disse a Abraão: quanto a você, guarde a minha aliança, você e seus descendentes depois de você, geração após geração. Esta é a minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de você. Todo homem entre vocês deve ser circuncidado. Vocês devem ser circuncidados na carne do seu prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Geração após geração, todo bebê do sexo masculino entre vocês com 8 dias de vida deve ser circuncidado, incluindo escravos nascidos em sua casa e os comprados estrangeiros, que não descendem de vocês. O escravo nascido em sua casa e o adquirido com o seu dinheiro deve ser circuncidado. Assim a minha aliança estará em sua carne, como uma aliança eterna. Todo homem não circuncidado, que não deixar circuncidar a carne do seu prepúcio, este será eliminado de seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, você não deve chamá-la Sarai, que significa zombaria. Seu nome deve ser Sara, que significa princesa. E eu a abençoarei. Além disso, darei a você um filho nascido dela. Eu abençoarei muito. Ela será mãe de nações, reis e povos procederão dela. Neste momento, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu, pois pensou consigo: um filho será gerado por um homem de 100 anos de idade? Sara dará à luz com 90 anos de idade? Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver na tua presença. Deus respondeu, porém, a Abraão: não. Sara, sua mulher, dará à luz a um filho para você, e você deve chamá-lo de
Isaque, que significa filho do riso, porque ele tinha rido, né? Estabelecerei a minha aliança com ele e como uma aliança eterna para os seus descendentes depois dele. Quanto a Ismael, eu o ouvi, abençoarei e o tornarei fértil, e lhe darei muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. E é real isso no dia de hoje, né? Que é os ismaelitas, né? Que é o povo que descende de todo aquele povo árabe, muçulmano e etc. ali. Entrou mais um. Eita! Shalom, Walter! Paz do Senhor, bom dia. Nós já estamos aqui em Gênesis capítulo 17, no versículo 21 já. Então, no versículo 21, eu, porém, estabelecerei minha aliança com Isaque, a quem Sara dará a luz neste período, no ano que vem. Com isso, Deus terminou a conversa com Abraão e subiu de diante dele. Abraão pegou Ismael, seu filho, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os adquiridos com seu dinheiro, e todos os homens da casa de Abraão, e circuncidou-lhes a carne do prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe dissera. Abraão tinha 99 anos, quando teve a carne do prepúcio circuncidada, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando foi circuncidada a carne do prepúcio. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos os homens da sua casa, tanto escravos nascidos em sua casa, quanto os adquiridos com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então, essa foi a aliança que Deus fez com Abraão através da circuncisão. Hoje em dia, nós não precisamos mais fazer essa aliança da circuncisão, porque, na verdade, a circuncisão ela não é feita mais na carne do prepúcio. A circuncisão é feita na carne do nosso coração. Amém? Através da aliança com Jesus, o pacto de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, essa aliança é feita agora no nosso coração. Amém? Então, a diferença está aí. Desse pacto, dessa aliança de Abraão com o pacto e aliança que nós temos hoje através de Jesus Cristo. Então vamos lá agora, finalizar agora no capítulo 18, né? E aí veja só o que acontece. Como é tremendo isso aqui. Deixa eu colocar a Bíblia numa posição melhor aqui para mim poder ler. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, capítulo 18 agora. E Adonai apareceu a Abraão mais uma vez, junto aos carvalhos de Manré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontravam-se 3 homens. Ao vê-los, correu para a porta da tenda para encontrá-los e prostou-se com o rosto em terra e disse: Meu Senhor, se eu encontrei graça aos teus olhos, ajuda aqui, cara. Se eu encontrei graça aos seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água para que lave os seus pés. Então descansem à sombra desta árvore e trarei a você um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresquem-se antes de continuar a jornada de vocês. Muito bem, eles responderam, faça o que você disse. Abraão correu até a tenda de Sara e disse, rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro, e entregou ao seu servo, que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou coalhada, leite e o bezerro que preparou, e colocou diante dos homens, e ele permaneceu em pé, perto deles, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. E eles lhes disseram, onde está Sara, sua mulher? Ele disse, ali, na tenda. E ele disse,
com certeza retornarei até você por volta deste tempo, no ano que vem, e Sara, sua mulher, te dará um filho. Sara o ouviu da entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram todos de idade avançada. Sara não tinha mais idade para engravidar. Por isso, Sara riu consigo ao pensar: sou velha e meu senhor é idoso. Terei prazer outra vez? Adonai disse a Abraão: por que Sara riu? E perguntou: realmente darei à luz a um filho, sendo eu tão velha? Existe algo difícil demais para Adonai? Respondeu o Senhor. No tempo estabelecido, neste período, no ano que vem, retornarei até você e Sara terá um filho. Sara negou-se, dizendo: eu não ri, pois estava com medo. E ele disse: não é assim, você riu. A mentirinha de Sara aqui, Deus pegou ela logo. Os homens partiram dali e olharam na direção de Sidom. E Abraão foi com eles para vê-los em seu caminho. Adonai disse: devo ocultar a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão se tornará com certeza uma nação grande e forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele? Pois eu me revelei a ele para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Adonai, o Senhor, e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Abraão o que lhe prometeu. Adonai disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado é tão sério, que descerei agora e verei os seus atos condizentes com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu o saberei. Os homens partiram dali e seguiram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu na presença de Adonai. Abraão aproximou-se e disse: tu realmente destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás completamente o local e não perdoarás por causa dos 50 justos que se encontram ali? Longe de ti fazeres isso? Matarás os justos com os ímpios, de modo que os justos e os ímpios sejam tratados de forma idêntica? Longe de ti fazer isso? Não deve o juiz de toda a terra fazer o que é justo? Olha Abraão intercedendo. Por que Abraão está fazendo isso? Porque o sobrinho dele, Ló, e a família toda está lá. E Abraão está intercedendo aqui agora, né? E Adonai disse a Abraão: caso eu encontre em Sodoma 50 justos, perdoarei todo lugar por causa deles. Olha para isso, irmão. Quantos estão entendendo isso aqui? Deus está dizendo que se encontrasse 50 justos naquela cidade, perdoaria a cidade toda. Quantos estão entendendo disso? Você pode estar dizendo assim: mas na minha casa nem todo mundo é crente, só tem eu como crente. E quem sabe por causa de você, Deus não pode perdoar todo esse pessoal que está aí, se você interceder como Abraão está intercedendo. Pegue a chave aqui, irmão, isso é importante, você entender isso aqui. Olha o que Deus disse para ele: caso eu encontre 50 justos naquela cidade, eu perdoarei todo aquele lugar por causa desses 50 justos. É forte isso, viu, irmão? Abraão respondeu: ouve-me, eu apenas sou pó e cinza. Assumo a responsabilidade de falar com Adonai. Abraão se humilhando ainda, né? E se faltarem 5
para os 50 justos. E o Senhor disse: não a destruirei, caso eu encontre ali 45 justos. Jesus, estamos passando o nosso horário. E ele lhe disse outra vez: e se forem encontrados ali apenas 40 justos? E ele disse, o Senhor disse: por causa dos 40 justos, eu não destruirei a cidade. E ele disse, Abraão disse, né? Espero que Adonai não se ire se eu falar outra vez. E se 30 justos foram encontrados ali naquela cidade? Ele disse, o Senhor disse: não o farei se eu encontrar ali 30 justos. Abraão disse: ouça-me mais uma vez, assuma a responsabilidade de falar com Adonai. E se 20 justos se encontrarem ali naquela cidade? Ele disse a Abraão: por causa desses 20 justos, eu também não destruirei a cidade. E Abraão disse: espero que Adonai não se ire se eu falar apenas mais uma vez. E se 10 justos se encontrarem ali naquela cidade? O Senhor disse: por causa desses 10 justos, não destruirei a cidade. E Adonai continuou o seu caminho assim que terminou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Quem pode dar uma glória a Deus? Quantos entenderam essa intercessão de Abraão? Amados, nós estamos falando de intimidade com Deus, não é isso? E você percebe aí que Abraão, Walter já está, oh, glória a Deus, forte, né, bro? Eu estou todo arrepiado aqui, irmão, com essa palavra aqui. Eu não sei se você está sentindo essa unção aí forte, mas eu estou sentindo uma unção muito grande aqui, que a gente está falando de intimidade. Então percebe que primeiro Deus vem a Abraão, troca o nome dele, troca o nome de Sara, fala que vai descender deles uma grande nação. Abraão riu, né? Abraão riu, Sara riu. Aí Deus pergunta para Abraão: por que Sara riu? Aí Sara responde lá na dele: eu não ri não. Aí Deus diz assim: riu sim. E Deus manda colocar o nome do menino Isaque, que significa filho do riso, exatamente porque eles se riram dessa situação, porque Abraão já tinha 99 anos, Sara já tinha 90 anos, já estavam muito idosos, né? Então, percebe, você consegue perceber aí esse nível de intimidade, de conversa de Abraão com Deus, como é forte isso? Mas por que esse nível de intimidade? Porque intimidade é só para quem tem aliança. E eu e você temos aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Todos nós temos aliança com Deus. A nossa aliança não foi feita na circuncisão da carne. A nossa aliança foi feita na circuncisão do coração, através de Jesus Cristo de Nazaré. Com a morte dele na cruz do Calvário, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente faz essa aliança no nosso coração agora. Então essa aliança é feita através do nosso arrependimento, arrependimento dos nossos pecados, arrependimento da vida que nós vivíamos, e a gente pega e faz essa aliança através de Jesus Cristo, através do sangue e derramado, da carne dele dilacerada naquela cruz do Calvário. Essa é a aliança que nós fazemos, né? Através do Senhor. E com isso, nós entramos agora para um novo nível, um nível agora de intimidade com esse Criador. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Ó, todo mundo amém, amém, botando a mãozinha, aleluia, né? Então, esse é o grande lance. Walter respondendo amém, glória a Deus. Esse é o nível de aliança, é o nível de intimidade. Então, diga comigo assim: intimidade é para quem tem aliança com Deus. Intimidade com Deus é para quem tem aliança. Fale para você, fale aí na sua casa, fale alto na sua casa. Intimidade com Deus é para quem tem aliança com Ele. E diga assim também: eu tenho intimidade com Deus porque eu tenho uma aliança com Deus através de Jesus Cristo.
Amém, queridos? E aí você percebe que nessa aliança e nesse nível de intimidade ocorre algo tremendo que se chama de intercessão, de nós intercedermos pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, né? Eu me lembro bem que Ione falou que na virada do ano ela não pôde ir para a igreja e tal, mas ela ficou de joelho intercedendo para Deus ter misericórdia dessas pessoas que estavam fazendo essa virada de ano fraudulenta, né? Essa virada de ano onde Deus não está presente. E disse que houve uma situação toda, eu não vou dar nomes aqui, mas a pessoa que estava direcionando lá essa virada de ano lá em Salvador, de repente mandou parar tudo e fazer um círculo para fazer uma oração para trazer paz, e a pessoa é ímpia, minha irmã, forte, né? Uma situação, entendeu? Que a pessoa não tem aliança com Deus de Israel, não, a aliança dela é com outros deuses, entendeu? Então ela fez o quê? Essa pessoa clamou às pessoas que abrissem uma roda e fizessem uma oração para Deus trazer paz naquele lugar. Como é que o pessoal está fazendo uma festa, né, de final de ano e não sente paz nessa festa? É preciso clamar a Deus paz. E todos nós estávamos na igreja, irmão, louvando, agradecendo a Deus por tudo e tal, e todos nós estávamos sentindo paz. Foi um dia maravilhoso, foi algo fantástico. Então os ímpios ainda não descobriram que o certo é fazer uma virada de ano na presença de Adonai, na presença do Senhor. Eles não conhecem isso, eles não sabem o que é isso. Nós que sabemos o que é isso, por isso que nós estamos lá na casa de Deus fazendo a virada de ano. Só não fez a virada de ano na casa de Deus com as pessoas que viajaram, foram com a família em outro lugar, ou não tiveram condições de ir para a igreja, porque o culto foi 10 horas da noite. Algumas pessoas não conseguiram o Uber. Teve um amigo que queria ir, mas disse que o Uber estava dando R$60. E ele dizia assim: meu Deus, eu moro aqui pertinho, vou dar R$60 para ir. Aí eu falei para ele: por que tu não foi a pé? Na volta eu te deixava em casa. Ele: não, estava perigoso, né? Então, é o nível de intimidade que nós estamos falando aqui, queridos. Esse nível de intimidade que é importante você entender que nós temos esse nível de intimidade. Os ímpios não têm esse nível de intimidade, porque eles não têm a aliança que nós temos, eles não têm o pacto que nós temos, né? Porque quando Abraão fez a aliança da circuncisão, ele e toda a sua casa, ele fez um pacto com Deus. E a nossa aliança, o nosso pacto também foi feito, não na circuncisão da carne, mas em Cristo Jesus. A Bíblia fala que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 29, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são descendência de Abraão, têm o mesmo pacto de Abraão. É forte isso, irmão. Então a gente precisa entender isso. Então, intimidade é esse detalhe, esse nível de intimidade. Então, o tema hoje é intimidade com Deus, né? Então, intimidade com Deus fala de pacto, fala de aliança com Deus e também fala de intercessão. Amém, queridos? Então, quem tem intimidade com Deus sabe interceder diante do Senhor. Você percebe aqui que Abraão, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra toda. E Deus destruindo Sodoma e Gomorra, ia morrer Ló e a família de Ló todo, que era parente de Abraão. E Abraão, desesperado, sem saber o que fazer. Lá tinha Ló, a esposa de Ló, e, se eu não me engano, 2 filhas de Ló estavam lá. E Abraão, desesperado, disse assim: meu Deus, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, vai morrer Ló e a esposa e minhas sobrinhas. Como é que vai ser isso? E aí Abraão começa a interceder. Perceba que ele começa perguntando a Deus se Deus destruiria se houvesse 50 justos na cidade. Aí Deus vira para ele e diz assim: não, se houver 50 justos, eu não destruirei toda a cidade. Olha só, não destruirei toda a cidade. Aí Abraão vira e diz: e se tiver menos 5, ou seja, se tiver 45? Não, aí 40, ele vai baixando. Você percebe que ele vai intercedendo e vai baixando diante de Deus o número de pessoas, até chegar a 10 pessoas. E aí Deus vira para ele e diz assim: se houver 10 justos naquela cidade, eu não destruirei a cidade.
E aí Deus já vem e se recolhe. Mas não tinham 10 justos, tinham apenas 4 justos naquela cidade, que era Ló, a esposa de Ló e as 2 filhas, né, consideradas, né? E muitos dizem que até a esposa de Ló não era justa, porque na hora da fuga, quando os anjos apareceram para tirar eles da cidade, para poder destruir a cidade, na hora da fuga, ela olhou para trás e o anjo disse assim: ó, não olhem para trás. Aí alguns historiadores e alguns pesquisadores e alguns teólogos dizem que ela olhou para trás porque ela sentiu saudade da vida que ela vivia. As pessoas acham que ela vivia aquela vida de pecado ali junto, né? E Ló não olhou para trás e nem as filhas olharam para trás, olharam reto para frente e foram embora. E a mulher de Ló acabou virando uma estátua de sal por causa disso, né? A gente sabe disso. Amém, queridos? Então nós estamos aqui falando sobre intimidade. E você e eu somos pessoas com intimidade. Então, quem tem intimidade intercede, né? Amém? Então nós vamos interceder agora, nós vamos orar agora, vamos finalizar essa nossa live em oração. Amém? Feche os seus olhos aí, em nome de Jesus. Se concentre no Senhor e nós vamos estar orando agora. Amém? E depois eu vou passar a palavra rapidinho para a Caliane aqui também falar algo. Amém? Apóstolo Acari. Então, Pai, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus, nós reconhecemos que somos homens e mulheres falhos diante de Ti, mas reconhecemos também que somos pecadores e o Teu Espírito Santo nos faz nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas para contigo. E por isso, diante do Senhor, queremos Te pedir perdão pelas nossas faltas para contigo, pelas nossas falhas. Mas lembra que nós temos, assim como Abraão teve uma aliança, um pacto contigo, nós também temos uma aliança e um pacto contigo através da morte do Teu Filho na cruz do Calvário, através de receber o Teu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, por isso, Senhor, a nossa aliança também está estabelecida e nós temos intimidade suficiente para conversarmos contigo agora através da oração, porque a oração, nós entendemos que a oração é o nível de intimidade, o nível de conversa, assim como Abraão tinha essa intimidade contigo, de conversar contigo, porque Abraão era teu amigo, Abraão era um homem que tinha pacto, aliança, nós também temos esse nível de intimidade, de conversar contigo através da oração. Então, a oração, nós sabemos que a oração é a nossa conversa, é o nosso nível de intimidade contigo, e por isso nós intercedemos, nós oramos agora, não só pelas nossas próprias vidas, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nessa hora, como os homens e mulheres falhos diante de Ti, que aquele sangue justo que Jesus derramou na cruz do Calvário, que esse sangue do justo Jesus Cristo possa tocar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nos purificando, nos santificando, nos curando, nos libertando, nos salvando. Ó Senhor, no nome santo do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vem sobre as nossas vidas nessa hora, toca-nos com esse sangue precioso, e nós clamamos também nessa hora pela nossa vida, não só pela nossa vida, mas pela nossa família também, por aqueles que também têm aliança contigo. Nós te pedimos que o Senhor possa perdoá-los também, cobri-los com o sangue do Cordeiro no nome de Jesus, e queremos te pedir também, meu Pai, por aqueles que não têm aliança ainda contigo. Tu sabes que muitas pessoas nas nossas famílias ainda não te conhecem, Senhor. Nossos amigos também, muitos amigos nossos ainda não te conhecem, e nós intercedemos nessa hora, não só pela nossa vida, mas também pela nossa família, pelos nossos familiares que te conhecem, e também aqueles que não te conhecem, e também pelos nossos amigos, as pessoas que são mais achegadas a nós, que nós temos intimidade, que inclusive já falamos de Ti para estas pessoas, e elas ainda não tiveram um entendimento aberto sobre quem é o Senhor verdadeiramente. Elas ainda não conseguiram compreender a importância de fazer uma aliança, a importância de fazer um pacto contigo através do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Nós intercedemos por essas pessoas também nessa hora, assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mas contudo Deus olhou que não havia 10 justos naquela cidade, mas havia Ló, o sobrinho de Abraão ali, as suas filhas, a sua esposa, e Deus enviou um anjo para tirar aquelas 4 pessoas que eram consideradas justas daquela cidade, e a cidade toda foi destruída, mas aquelas pessoas foram guardadas por Ti, Senhor.
Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, olha para nossas vidas em nome de Jesus. Olha para a vida da nossa família, dos nossos familiares, tanto aqueles que já têm aliança contigo, quanto aqueles que não têm aliança contigo. Olha nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha também, meu Pai, para os nossos amigos, Pai, as pessoas que são mais allegadas, as pessoas que nós temos intimidade de conversar a teu respeito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha para essas pessoas, abre o entendimento dessas pessoas sobre quem tu és, Pai. Fala com eles, leva eles a um nível de entendimento, assim como o Senhor teve misericórdia de nossas vidas e o Senhor fez isso conosco, que o Senhor possa fazer isso com nossos amigos também mais íntimos, com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que nós temos falado de Ti, com as pessoas que nós temos pregado o Evangelho, que nós temos falado do Evangelho, pessoas que nós temos falado sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nesse nível de intimidade que nós temos contigo, nós intercedemos, assim como Abraão intercedeu para que Sodoma e Gomorra não fosse totalmente destruído e acabou livrando as pessoas justas que tinham naquela cidade. Assim nós oramos também, Pai, porque nós temos muitos amigos que têm até o coração bom, mas que não compreende ainda a dimensão de ter essa aliança, esse pacto contigo, Pai, em nome de Jesus, mas que estão presos, Pai, em um mundo de impiedade, com as alianças ainda com as impiedades, e nós temos aliança contigo, Pai, em nome de Jesus, e que eles também possam alcançar essa aliança através do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Então nós intercedemos nessa hora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que ainda não te conhecem, para que sejam salvos por ti, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim como o Senhor teve misericórdia e se revelou para nós, assim como o Senhor se revelou para Abraão, o Senhor se revela a cada um à medida e que o Senhor acha que é pertinente. O Senhor se revelou para Abraão desta maneira, o Senhor se revelou para nós através de Jesus Cristo. Então, que o Senhor possa também se revelar a cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do teu nome. Assim nós intercedemos, assim nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, para que nós tenhamos um ano de 2024 abençoados, meu Deus, em nome de Jesus, e que em 2024 os nossos familiares que ainda não te conhecem e os nossos amigos que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer mais profundamente, mais intimamente, que eles venham te conhecer, Pai, neste nível de intimidade profunda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e possam ter conversas assim como nós estamos tendo conversa contigo agora, estamos conversando contigo agora, na certeza absoluta, por causa da aliança, por causa do pacto que nós temos, que o Senhor está ouvindo a nossa oração está chegando diante do Senhor, e pela misericórdia, o Senhor responderá neste ano de 2024, o Senhor trará alegria ao nosso coração em vermos amigos nossos e parentes nossos se voltando para ti, convertidos a ti, com aliança, com pacto contigo também, assim como nós, no nome de Jesus Cristo de Nazaré e para a glória do teu nome. Assim nós oramos, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, para que 2024 seja esse ano de vitória, esse ano de bênção, esse ano de dedicação a ti, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Estou vendo gente colocando as mãozinhas aí. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Amados, o nosso horário, passamos o nosso horário mais uma vez, né? Nosso horário é de 5h30 às 6, né? E a gente já vai dar 6h20. Mas glória a Deus. A gente está a cada dia mais achatando esse tempo, né? E se porventura você estiver saindo para o trabalho agora, é só você deixar o vídeo desligado e o áudio desligado, mas você vai ouvindo no carro, onde você estiver, no ônibus, vai ouvindo aí até chegar no trabalho, amém? Glória a Deus, nós estamos finalizando agora, vou deixar agora a apóstola Kali dar uma palavra aqui para vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então, vamos lá, Kali. Glória a Deus. Shalom, amados. Em concordância ainda com o apóstolo, né, com as palavras do apóstolo, o Senhor estava aqui me ministrando sobre a intimidade que Adão e Eva tinham com o Senhor, e essa intimidade ela foi perdida por um tempo,
no momento em que pecaram, mas Deus ele providenciou que essa intimidade pudesse novamente ser retomada através de Jesus Cristo. Então, a intimidade com o Senhor é um processo. Quando a gente firma essa aliança, como o apóstolo falou, nós selamos uma aliança e essa aliança ela precisa ser alimentada, protegida, cuidada. E nesse processo a gente vai adquirindo cada vez mais intimidade com Deus. Intimidade é conhecer o outro. Eu só tenho intimidade com Deus se eu faço essa aliança e se eu continuo no processo de conhecer a pessoa. Então, que nós possamos, nesse ano, nos dedicarmos a conhecer mais a Deus. Quando conhecermos mais a Deus, a nossa intimidade com Ele será ainda mais fortalecida, será aumentada. Então, que essa possa ser uma verdade, né? Possa ser uma prática na nossa vida nesse ano. Que Deus te abençoe e que sejamos cada vez mais íntimos do Senhor. Um abraço. Tchau. Então, shalom, meu amado. A paz do Senhor, que Deus te dê um bom dia, um dia maravilhoso hoje na presença dEle. Paz do Senhor Jesus. Shalom. Tchau.